Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho aqui de Direito Constitucional. Nós vamos dar continuidade hoje à matéria que tivemos na primeira aula, que era sobre o que era uma Constituição. E quando nós falamos sobre o que era uma Constituição, eu dei exemplos do termo Constituição. E ao falar sobre esses termos, eu acabei citando um dos termos que é tido como sinônimo de Constituição, que é a Magna Carta, ou Carta Magna. E eu lembro que na aula, que foi a primeira aula que eu falei sobre isso, a aula número 1, eu falei por alto sobre o que foi essa Magna Carta, mas como eu tenho o intuito aqui no canal de trazer documentos importantes para ilustrar toda a doutrina de direito constitucional, de teoria geral do Estado e também de filosofia política, eu decidi fazer essa aula falando especificamente da Magna Carta e do rei João Sem Terra, mais especificamente da Magna Carta do que do rei João Sem Terra. Então eu vou chamar essa aula de aula 1.1 e eu pretendo trazer esses documentos importantes na história da Inglaterra, principalmente quando da Revolução Inglesa, da Revolução Gloriosa. São basicamente 4 documentos, eu não sei se eu trarei os 4, mas essa aula 1.1 seria a da Magna Carta. Aí depois nós pularíamos um pouco, vários anos, para falar da Petition of Rights. Deixa eu anotar aqui. Da Petition of Rights. E eu tinha vontade de trazer talvez o Habeas Corpus Act. E por último seria o Bill of Rights. Todos esses documentos, leis, documentos importantes, não só na história inglesa, mas para a história do direito como um todo. Então nessa aula eu vou falar da Magna Carta e vou trazer aqui algumas partes dela, as partes que eu julgo mais importantes, para que a gente tenha uma ideia da importância dela para a ciência do direito como um todo. O contexto histórico dela, eu trouxe aqui as duas figurinhas. Uma é aqui a ilustração do rei João assinando, junto com os barões, e embaixo uma cópia. Ainda há alguns exemplares dela original, uma cópia sendo mexida com todo carinho. Trouxe aqui primeiro o contexto histórico. Quem foi esse rei João? A gente falou sobre isso na primeira aula, mas eu vou salientar aqui dando um conteúdo um pouquinho mais diversificado. O João era filho mais novo do rei da Inglaterra à época. À época o rei da Inglaterra era o rei Henrique II. A gente está falando aqui de finalzinho do século XII. Sem esperanças de herdar terras significativas, porque era o filho mais novo. E normalmente esses direitos vinham pela primogenitura, os filhos mais velhos. Ele foi filho desse rei Henrique e da rainha Leonor de Aquitânia. Ele teve como irmãos mais conhecidos, não eram os irmãos mais velhos dele, porque os irmãos mais velhos acabaram morrendo de forma precoce. Mas como irmãos mais conhecidos e importantes para que a gente entenda essa história, Henrique o Jovem e Ricardo. Ao todo, o rei Henrique II ele teve cerca de 10 filhos ilegítimos, filhos fora do casamento, que ele tinha com a Leonor, e ele quis dividir as terras para os seus diferentes filhos. Isso causou uma ruptura. Os filhos dele, Henrique e Ricardo, revoltaram-se com essa divisão e decidiram se apropriar das terras antes mesmo da morte do pai, uma espécie de golpe. A própria rainha Leonor tramou também contra o marido. Isso fez com que o Henrique II colocou a esposa na prisão e assumiu uma relação que ele tinha
na época chamada de concubinato, né, com a galesa Rosamunda. E essa galesa Rosamunda, a Flor Bela, né, a Rosa Bela, como ficou conhecida entre muitos autores, ela passou a ter o status de rainha. Pouco depois, o filho Henrique, ele vem a falecer, e a relação com o outro filho Ricardo, essa relação piora. O Ricardo se junta ao rei Filipe II da França e batalha contra o exército do próprio pai, isso aqui no finalzinho do século XII. O Henrique II ele morre dias depois, muito em decorrência de ferimentos dessa batalha, e o Ricardo vira rei. E nesse período todo, o João, aquele que era o filho mais novo, ele foi o único dos filhos que se manteve fiel ao pai até a morte. Quando o Ricardo vira rei, o João tenta uma rebelião contra os administradores do Ricardo, e depois que o Ricardo falece, o João vira rei aqui, no penúltimo ano do século XII, em 1199. Aquela época, pela ligação do Ricardo com o rei Filipe II da França, o João acaba tentando retomar várias terras do rei Filipe II. Aqui é interessante, isso ele tenta em 1214, aqui já no século XIII, né? É interessante que essa alcunha que ele tinha de rei João sem terra não quer dizer necessariamente que fosse um rei sem terras. Ele não tinha expectativa de ter grandes terras, mas o nome que essa alcunha que ele acabou levando foi por conta de ter perdido muitas terras para a França e depois ter tentado recuperá-las. Ele acaba fracassando. Diante desse fracasso, a situação financeira na Inglaterra fica ruim e ele tenta aumentar impostos. Isso gera um descontentamento dos nobres assim muito grande. E aí há uma pressão e a assinatura entre o rei João e os nobres, dessa que fica conhecida como a Carta Magna, isso em 15 de junho de 1215. Eu trouxe aqui algumas características dela. Ela foi escrita em latim, em pergaminho de couro. A escrita em latim ela foi para dificultar o acesso dos cidadãos leigos, porque ela só foi traduzida para inglês no século XVI. Na primeira versão, ela tinha 63 cláusulas, são as cláusulas que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Eu não vou falar a fundo de cada uma delas, mas vou falar especificamente o ponto que cada uma tem de interessante para o estudo que eu pretendo trazer aqui. E dela hoje apenas 3. Alguns autores eles falam que são 4, né? Artigos permanecem em vigor. Eu vou também falar quais que ainda permanecem em vigor, já que, como bem sabido, a Inglaterra não possui uma constituição escrita, mas é uma composição de atos normativos ao longo do tempo. E desse ato aqui, da Carta Magna, tem de 3 a 4 artigos ainda em vigor. Ela garantiu os direitos da Igreja, falou sobre normas do direito de família, em especial da questão da sucessão, impôs a necessidade de consulta ao Grande Conselho antes de se aumentar impostos, que eram o que os barões estavam pretendendo, e inspirou, notadamente, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós já temos uma aula gravada aqui sobre ela, lá da França, né, no meio da Revolução Francesa. No entanto, ela não é uma declaração de direitos no sentido que nós temos, o sentido atual do termo, porque ela buscou garantir privilégios e prerrogativas de uma classe específica dos barões, né? Nesse período, é importante a gente salientar que o que imperava como estrutura social e econômica era o feudalismo. Então todos os termos que nós falaremos aqui de liberdade eram uma liberdade com base no feudalismo, que não é a liberdade tal qual nós conhecemos hoje, das pessoas com os seus direitos individuais bem alicerçados, bem divididos. Enfim, vamos começar aqui. Eu trouxe ela aqui, a Magna Carta. O nome dela original é esse aqui, é o Magna Carta Libertatum, que é a Grande Carta das Liberdades. Seu Concordiam, ou Concórdia, né? Inter Regem Johannem, que é entre o rei João
at barones, e os barões, pro concessione, para a outorga ou a concessão, libertatum ecclesia, que é a liberdade da igreja, et regni Angli, e do rei inglês. Então, esse título dela grandão, a gente costuma chamar só de Carta Magna ou Grande Carta, né? Ou Magna Carta, enfim. A gente costuma chamar só essa parte inicial. Então vamos especificamente analisar os artigos dela, né? As partes. Ela tem uma parte aqui inicial que é bem grandinha, que é essa parte aqui, como se fosse uma espécie de preâmbulo, né? Uma introdução. Fica claro aqui, João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra. Aqui embaixo é dito, quer ver? Que eles estavam buscando a exaltação da Santa Igreja, para a honra de Deus, a exaltação da Santa Igreja. Isso aqui seguramente são características mais teocráticas, é uma ideia de proteção da Igreja, uma ideia de Deus como um iluminador daquele que ocupa o cargo supremo dentro do Estado. Você vê João pela graça de Deus. E aqui a gente pode já evoluir para os artigos. São chamados aqui o nome, né, dos vários barões que se juntaram. Aqui é dito o escopo também para melhor ordenação de nosso reino. E aí vem as partes dela. O que a gente pode salientar aqui, nesse primeiro artigo, ele é um artigo que vai falar da liberdade da igreja. Se você for reparar, eu não vou ler inteira a Magna Carta, senão nós passaríamos aqui seguramente algumas horas detidos em trechos específicos dela. Então eu vou me ater às partes mais importantes. Aqui quando fala, garantimos a Deus e por esta presente carta confirmamos para nós e para os nossos herdeiros perpetuamente que a igreja inglesa será livre e desfrutará de todos os seus direitos e de suas liberdades. Claramente, aqui a gente tem uma ideia de liberdade da igreja. Liberdade da igreja, a igreja, quando se fala em liberdade da igreja, não se está falando em liberdade religiosa. É diferente da liberdade religiosa. A liberdade religiosa seria a garantia de todo outro tipo de culto, não é isso que se está perquirindo aqui. O que se procura é a liberdade da igreja. E esses privilégios da igreja, posso até salientar aqui com uma outra cor, esses são privilégios que são mantidos até hoje. Então pode-se dizer que, de certa forma, esse é um artigo que ainda vigora, daqueles 3 ou 4 que nós falamos lá no início, quando falamos das características da Carta Magna. Aqui embaixo, você vai ver quando eles falam a liberdade de eleições da igreja, é a liberdade do papado e do clero, da igreja escolher os seus próprios membros, de que não haja uma intervenção do Estado nessa escolha. Temos aqui numa parte final desse artigo, eu vou demarcar aqui, garantimos igualmente a todos os homens livres, é importante ressaltar esse trecho, de nosso reino, por nós e por nossos herdeiros, para sempre, todas as liberdades abaixo enunciadas, para que tenham e conservem para si e para seus herdeiros, de nós e de nossos herdeiros. Aqui é aquela parte que eu havia falado anteriormente. Essas liberdades, elas são para o homem livre. E homem livre, no contexto do feudalismo, não é todo homem. É diferente. A ideia de homem livre, talvez ela abarcasse mais aquela classe de pessoas que tinham um domínio no regime feudal.
Porque mesmo aqui nós tínhamos, dentro do direito feudal, que era o dominante, não só na Inglaterra, mas na Europa como um todo, aqui por volta do século XIII, nós tínhamos sim o direito que os senhores tinham por sobre seus servos, por sobre aqueles que trabalhavam no seu feudo. Aquela relação de vassalagem que a gente aprende muito bem. Então não é essa ideia de liberdade tal qual nós conhecemos hoje. É importante fazer essa ressalva. Quando se fala que é a garantia a todos os homens livres, nós não podemos confundir essa liberdade com a liberdade tal qual nós conhecemos hoje. Mas sem dúvida alguma já é uma demarcação de direito frente a uma monarquia absolutista. A diminuição do poder do rei, de certa forma. É fazer o rei se curvar a uma carta, a um documento, a uma norma, né? Criar uma norma ao qual o rei também tem que se curvar. Por isso que quando nós falamos na aula dos primórdios do constitucionalismo, o constitucionalismo antigo, nós falamos de vários tipos de documentos que podem ser colocados nos primórdios desse constitucionalismo. Falamos da Mesopotâmia, do povo hebreu, falamos da Grécia, falamos de Roma e falamos também da Inglaterra, porque muito embora o constitucionalismo ele conheça as suas formas mais fortes nos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na Inglaterra do século XIII nós já temos um documento capaz de fazer o rei se submeter a ele. Mais uma vez eu lembro sempre, que é o que eu costumo dizer, apenas quando o dinheiro das pessoas entra na questão, é com base na tributação que o direito nasce. Normalmente a gente vê isso, é com base qual o ramo do direito primordial? É o direito tributário, porque é ele que vai estabelecer a relação mais íntima do Estado para com o cidadão, que o Estado ele precisa de receita para viver, sempre assim. E a principal forma do Estado fazer isso é ele retirar um pouco do dinheiro de seus cidadãos, isso por meio da tributação. E isso ao longo do tempo sempre mexeu muito com as pessoas e sempre foi a causa de várias e várias revoluções, de vários e vários tipos de independência. Nós podemos falar de vários tipos, desde a independência dos Estados Unidos, a eclosão da Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, podemos falar da própria independência do Brasil, que era a tentativa de retirada de privilégios que o Brasil já tinha quando a família real veio para cá e aqui passou a ser a sede do governo. Então, é sempre com base na tributação excessiva, quando você estica a corda de um lado, que a revolução eclode do outro, na maioria dos casos. Claro que não são todas as revoluções, mas é interessante nós termos essa ideia, esse panorama de compreensão de como o direito evolui. Eu vou pular aqui alguns artigos, como eu disse, para salientar aqueles que eu julgo mais importantes. Nós temos aqui no artigo 7º o direito de herança. O direito à herança, né? Falecido o esposo, a viúva terá imediatamente e sem dificuldade sua porção no matrimônio e sua herança. Tem vários direitos aqui relacionados à família, como no artigo 6º, dizendo que os herdeiros podem casar, mas nunca com alguém de condição social mais baixa. No 8º vai falar que a viúva ela não vai, ela será compelida a casar, né, enquanto desejar viver sem marido, mas ela deve assegurar que não casará sem o consentimento real, se ela recebeu suas terras da coroa. Aqui eu acho que eu falei o oposto, né? Nenhuma viúva será compelida a casar, ou seja, o direito dela de continuar na viuvez dela. São direitos de família que a Carta Magna traz. São liberdades individuais que ela não se ateve apenas à questão da tributação. Aqui no artigo 12, ele traz uma das menções mais importantes. É a ideia que a gente chama, no direito inglês, né,
no taxation without representation. É a proibição de taxação sem a representação. Nenhuma ajuda ou tributo de isenção militar será estabelecido em nosso reino sem o consentimento geral, a não ser para o resgate da nossa pessoa, para fazer cavaleiro, filho de primogênito, blá 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 blá. Então, essa parte aqui, ela fala especificamente dessa necessidade do consentimento para essa tributação. Não há taxa, né? Não há taxação, não há imposição de pagamento sem a representação. O 13º aqui, ele fala da liberdade da cidade de Londres. A cidade de Londres desfrutará de todas as suas antigas liberdades e livres costumes. Esse, eu vou marcar também com aquela corzinha, é um dos artigos que ainda permanece em vigor, daqueles 3 ou 4 que nós sustentamos lá no começo, né? E aqui, no 14º, é bem interessante. Ó. Para obter o consentimento geral, aquele consentimento que estava sendo falado aqui, no 12º, já que para taxar precisa do conhecimento geral, o que é necessário para obter esse consentimento? Para obter o consentimento geral acerca do levantamento de uma ajuda, aí tem alguns casos aqui em que não é necessário, né? Mas aqui fala, faremos com que sejam intimados individualmente por carta os arcebispos, bispos, abades, condes e os altos barões do reino, intimados coletivamente por meio de xerifes e meirinhos, todos aqueles que possuem terras, também diretamente da coroa, para se reunirem num dia fixado e num lugar determinado. Isso é interessante, porque é uma ideia ainda que bem insossa, né, de uma instituição de um parlamento. Um parlamento aristocrático, claro, não é composto dos representantes eleitos pelo povo, como nós somos acostumados atualmente, mas é sem dúvida alguma uma ideia de instituição, né, ou de institucionalização de um parlamento. E aqui esse parlamento, como ele vai dar ou não o consentimento geral, acaba se colocando, né, dando uma ideia de que o parlamento depois ele acaba evoluindo para o poder legislativo, esse legislador ou esse parlamento como um controlador da atividade governamental. Olha que interessante. Não só institucionaliza esta ideia, ainda que insossa, de parlamento, como coloca, lógico, para eles se reunirem-se, para dar o consentimento, eles controlam a atividade governamental. O tributo de isenção militar ou a ajuda, que eles colocam sempre aqui, entre aspas, ela não vai ser imposta se não passar pelo crivo desse parlamento, se não passar dessa junção de pessoas. Temos um outro artigo aqui embaixo também interessante, que é o artigo 16. Nenhum homem será forçado a realizar maior serviço do que deve, né? Em virtude de seu feudo de cavaleiro ou de qualquer outra pessoa livre de terra. Aqui fica clara a regra sobre a prestação de serviço. Sempre lembrando, esse é um período de feudalismo. Na época, antes da Magna Carta ser elaborada, o rei João, o João Sem Terra, né, ele acabou enviando,
pedindo o envio dessas pessoas mais do que era normalmente acordado. Então, por conta de medidas para a guerra, e houve por parte dos barões a necessidade de conservar aqueles que eram seus trabalhadores. Então daí a ideia da estipulação desse artigo, de não se forçar um homem a realizar um trabalho maior do que aquele que ele deve. Essa é uma ideia de liberdade interessante que nós já estamos vendo, né? Mesmo que de uma forma bem ainda insossa, mas já conseguimos ver algo nessa Carta Magna de 1215. Evoluindo aqui, a gente chega no artigo 20, ele é interessante também. Ele fala exatamente isso aqui, ó. Um homem livre não poderá ser multado por um pequeno delito, a não ser em proporção ao grau do mesmo, e por um delito grave será multado de acordo com a gravidade do mesmo, mas jamais tão pesadamente que possa privá-lo de seus meios de vida. Isso aqui é uma ideia muito interessante que trouxe a Carta Magna, uma ideia de paralelismo. A gente pode colocar aqui um paralelismo entre o delito e a pena. Uma proporcionalidade. Evitar penas arbitrárias. É uma ideia, ainda que insossa, né, de humanização do direito. A ideia de que haja uma punição, mas que seja uma punição justa. Avançando aqui no estudo, chegamos. Tem várias determinações interessantes. Eu sugiro que depois você pegue e leia com atenção os artigos. Tem coisas muito interessantes aqui. Eu vou falar com mais ênfase agora desse artigo aqui, o 28, que ele fala que nenhum delegado ou meirinho tomará trigo ou outros bens móveis de qualquer homem sem imediato pagamento, a menos que o vendedor voluntariamente lhe ofereça crédito. Essa é uma vedação, a gente pode chamar assim, a vedação ao confisco. Não se pode retirar sem que haja o pagamento imediato. E aqui um pouquinho mais à frente, que tem muito artigo interessante. O artigo 30. O artigo 30 ele vai falar: nenhum xerife, meirinho ou outra pessoa tomará cavalos ou carroças de qualquer homem livre, mais uma vez a ideia do homem livre, sem o seu consentimento. Também no 31 nós vamos ver uma redação similar. Nem nós, nem qualquer de nossos meirinhos poderão tomar madeira para nossos castelos ou para qualquer outro propósito sem o consentimento do proprietário. Veja que é uma ideia de respeito, de não confisco. É uma ideia de tem de ter a autorização da pessoa. E mais aqui para frente, se não me engano é o 36. É o 36 mesmo. O 36 ele fala exatamente o seguinte: que para o futuro nada será pago ou recebido como pagamento pela expedição de um mandado de inquirição sobre a vida ou os membros. Ele será concedido gratuitamente e jamais será recusado. Veja que aqui, que eu apertei errado. Aqui nós vemos a essência do que é chamado do writ, né, ou do mandamento da gratuidade do writ, desse mandamento, mandamento de inquirição. E podemos avançar aqui para talvez os que sejam os mais importantes artigos dessa Magna Carta. O artigo 38, o artigo 39
e também o artigo 40. O artigo 38 ele vai falar: no futuro nenhum meirinho sujeitará qualquer homem a julgamento fundado apenas em sua própria declaração, sem provas e sem produzir testemunhas para demonstrar a verdade do sigilo alegado. Eu vou até circular, demonstrar a verdade. Nenhum homem livre, mais uma vez a ideia de homem livre, será detido ou aprisionado, ou privado de seus direitos ou bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou despojado de algum modo de sua condição, nem procederemos com força contra ele, ou mandaremos outros fazê-lo, a não ser mediante o legítimo julgamento de seus iguais. E de acordo com a lei da terra. Aqui o que a gente pode salientar é basicamente uma ideia do due process of law, o devido processo legal. Esse 38 ainda é considerado em vigor. O due process of law, né, ou o devido processo legal, se não me engano, a gente vai encontrá-lo ainda nos artigos 5.2 e 5.5. Essa trinca de arquivos, 39, 5.2 e 5.5. Ele fala exatamente dessa ideia de se ter um julgamento, de se ter o processamento de uma acusação para que se possa deter, aprisionar, privar de direitos, privar de bens, declarar fora da lei, exilar, despojar. Não se faz nada disso sem um devido processo legal. O meirinho não pode fazer com base apenas na declaração dele, sem provas, sem ouvir testemunhas. Perceba que aí tem vários critérios, até processuais, do que é necessário de se inquirir, do que é necessário de se buscar. E essa parte final, mediante o legítimo julgamento de seus iguais e de acordo com a lei da terra, essa é uma parte interessante. No direito britânico, a gente pode chamar de Law of the Land. É uma tradução bem estrita, né? Essa Law of the Land, a lei da terra, ela veio para combater o que era conhecido como normas de exceção. Porque o rei ele prestava contas apenas para Deus. E aí quando ele julgava uma pessoa, ele não tinha ninguém para puni-lo. A lei da terra, né, perante os iguais, ela veio para rebater essa ideia de ter um ser superior que não presta contas a ninguém. Então é uma coisa que traz a Carta Magna que é muito interessante. E aqui no 40, nós não venderemos, recusaremos ou protelaremos o direito ou a justiça para quem quer que seja. Se aqui é o livre acesso, né? Que nós conhecemos como livre acesso à justiça. É interessante perceber, principalmente nessa ideia de devido processo legal, eu não sei se eu vou ter espaço aqui para falar. Espera aí. Deixa eu abrir uma parte aqui no final. Isso, no final a gente tem um espacinho aqui para comentar melhor. Essa ideia do due process of law, como é que foi a evolução dela. Lembrando que essa ideia ela está basicamente no que nós vimos nos artigos 38, 39 e 40. Como é que funcionava antes e acabou funcionando depois, durante um tempo na Inglaterra? Havia a estipulação do que eles chamavam de Curia Regis. A Curia Regis era o tribunal do rei, em latim, né, traduzido.
E essa Curia Regis ela passou a ser dividida em 3 tipos de tribunais. O Tribunal do Tesouro, o Tribunal de Queixas Comuns e um outro tribunal, que ele tinha até um nome interessante, Tribunal do Banco do Rei. Eu tenho que trazer esses nomes no original porque vai ser até de fácil busca, caso alguém tenha interesse em buscar esses nomes no original. O Tribunal do Tesouro, ele buscava perquirir, né, ou resolver casos que envolviam finanças e litígios fiscais. E ele era conhecido, o nome que era dado a ele era Scarium Court of Exchequer. Aqui não saiu legal essa parte final não. Deixa eu refazer aqui. Exchequer. O Tribunal de Queixas Comuns era o que a gente encontra em muito livro, principalmente os livros mais clássicos. Eles se referem a ele como a Court of Common Pleas. E ele se dedicava às queixas, né? Perdão. As queixas comuns mesmo. As Common Pleas. E por último, nós tínhamos o Tribunal do Banco do Rei, que tinha um nome bem básico mesmo. Era King's Bench. Aqui saiu parecendo um carro. Era King's Bench. Era basicamente os crimes contra a paz do reino. Essa era mais ou menos a organização do julgamento na Inglaterra, antes da Carta Magna. E quando nós falamos lá em cima da lei dos iguais, a lei da terra, o julgamento por iguais, eu queria também salientar uma outra coisinha aqui para vocês. O júri não foi criado nessa Carta Magna pela Inglaterra. Né? O júri, ou o julgamento pelos iguais. Essa ideia, né, essa ideia remonta lá a 1166. Em 1166, o rei era ainda o Henrique II, o pai do rei João Sem Terra, e ocorre, por ocasião dessa data, a criação do que fica chamado, né, de Writ, é um mandamento, né, Writ Novel. O nome é esquisito mesmo, mas é o nome original. Writ Novel Disseisin, que basicamente era o xerife. Vou colocar em português mesmo. Que era o xerife. Ele escolhia 12 pessoas da vizinhança para os casos de invasão da terra. Elas decidiam se teria ocorrido ou não a invasão daquela terra. Essa é seguramente uma ideia inicial da ideia do júri. E depois passou-se a criar, para a ideia de casos graves, não só de casos de invasão de terra, a escolha de 23, já não 12, de 23 jurados para cada condado. E esses jurados, eles tinham que dizer a verdade dos fatos. Quando eu circulei lá que, de acordo com a sua verdade, eles tinham que dizer a verdade dos fatos nesses casos graves. E aqui é muito interessante,
Porque o termo que nós encontramos nesses livros antigos é exatamente o termo em latim, verdade dos fatos, que é o vere dictum, a verdade dos fatos, a verdade do que ocorreu. E a junção desses 23 jurados dava o que era conhecido como o trial by jury, que era o julgamento pelo júri. Então é só interessante a gente fazer essa análise, ainda que curta, para entendermos que o júri não foi inventado na Carta Magna, ele já existia, mas seguramente é algo interessante de nós vermos como que a Carta Magna se posicionou nessas questões, porque faz parte do estudo dela e como que isso passou a integrar ainda mais a noção de direito na Inglaterra. Avançando aqui, está faltando bem pouco para a gente concluir a nossa aula, o artigo 41, ele fala da possibilidade dos mercadores entrarem ou deixarem a Inglaterra, e o 42, ele também vai falar algo similar, o direito de qualquer homem deixar ou retornar ao reino. Aqui é um primórdio, né, da ideia do direito de ir e vir, a liberdade de locomoção. Mas aqui embaixo nós temos no 45, nomearemos como justiceiros, delegados, xerifes ou outros oficiais somente homens que conheçam a lei do reino e estiverem dispostos a guardá-la. É uma ideia, ainda que básica, né, de você ter pessoas com certa especialidade, pessoas que vão se dedicar a conhecer a lei do reino, e por que não dizer imparcialidade. Claro que aqui nós não estamos falando de quando essas pessoas julgam casos próximos a elas. Mas seguramente, se você tem um grupo seleto de pessoas que se especializam numa lei, há uma chance grande de que nos casos que não envolvam elas especificamente, e o que será a maioria dos casos, elas vão ser imparciais a eles. É diferente do que você pegar pessoas próximas para debater uma questão, né, atinente a uma causa em específico. Aqui eu posso fazer a menção do artigo 5.2, quando a gente salienta lá no artigo 39, a ideia de julgamento pelos iguais, né? Restauraremos imediatamente terras, castelos, liberdades, qualquer pessoa que tenha sido esbulhada, sem legítimo julgamento, ou cujos bens tenham sido por nós confiscados sem o legítimo julgamento de seus pares. É mais uma vez salientar aquela disposição. E também no 5.5, todas as multas que nos foram pagas injustamente e contra a lei da terra, mais uma vez aquela ideia da law of the land, isso vai desembocar lá na frente na ideia de common law. E seguindo, 5.6. O 5.6 ele tem uma disposição interessante, que ele fala: se tivermos esbulhado ou desapossado quaisquer galeses, aqui ele cita Gales, ou quaisquer outros bens, tanto na Inglaterra como em Gales, sem o legítimo julgamento ser iguais, aqueles serão imediatamente restaurados. E aqui embaixo fala: a lei inglesa será aplicada em relação aos bens territoriais na Inglaterra, a lei galesa, aqueles de Gales, a lei de fronteira, aqueles de região fronteiriça. Não havia aquela divisão por estados como a gente está acostumado a ver hoje. Então, ainda que de uma forma insossa, aqui está falando de uma ideia de resguardo, né, da soberania das leis entre o que hoje a gente conhece como países, né? Nessa época talvez não fosse a melhor nomenclatura, que aqui diz a lei inglesa aplicada na Inglaterra, a lei galesa a Gales, a lei da fronteira à região fronteiriça. Mais à frente, estamos quase acabando, o artigo 60,
Ele vai falar: todos esses costumes e liberdades devem ser observados em nosso reino, tanto nos concerne em nossas relações com nossos súditos. Mais uma vez aqui preservando, tentando limitar os arbítrios, né, do monarca. E essa é uma, pelo menos nessa parte de limitação dos atos do governo, é uma daquelas de 3 a 4 que a gente pode citar de determinações que ainda encontram-se em vigor. Aqui acabam as disposições mais interessantes. Eu sugiro a todos vocês que peguem e leiam a Magna Carta. É uma leitura muito bacana. A gente tem que ler sempre com um viés, conforme eu disse, de entender o momento histórico ao qual ela estava submetida. Uma ideia de feudalismo, de uma Europa sob um regime monárquico absolutista, né, melhor dizendo. E com isso a gente vai entendendo melhor sobre esse que é um dos documentos mais importantes para esse desenvolvimento do constitucionalismo, ainda que insosso, ainda que não possamos ainda falar de Constituição propriamente dita, mas seguramente são disposições que trouxeram muita e muita importância ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer pelo menos numa próxima aula a Petition of Rights. Aí vai ser uma aula bem mais curta, porque é um documento menor também. Talvez tome mais tempo a explicação sobre o contexto histórico ao qual ela estava inserida. Mas acredito que vai ser uma aula que não vai durar nem a metade do que durou essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois peguem a Magna Carta, leiam ela, se tiverem interesse, se conseguirem entender um pouco desse inglês mais antigo, peguem ela em inglês no original. Ela não durou tanto tempo como a gente espera, ela não foi observada muito, não tinha aquela carga normativa tão forte naquele período, mas é um dos documentos mais importantes para o que a gente vai entender depois como constitucionalismo e um instrumento importante para delimitar a atuação do monarca, para impor limitações àquele que antes era um monarca ilimitado, que fazia o que bem queria e não tinha nada limitando ele. Então espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula seguramente.